Olá, sejam todos bem-vindos e hoje vamos falar sobre algumas transformações lineares que ocorrem na geometria. Por exemplo, projeções ortogonais no plano. As projeções ortogonais, elas são operadores lineares. Por exemplo, este operador linear, que leva o par xy em x0. Ela projeta o ponto xy no ponto x0 do eixo x. Como nos mostra este esquema, né, em que o ponto xy é levado na sua projeção ortogonal x0. A mesma coisa em relação à projeção no eixo y. Projeta o ponto xy em 0y. Também é uma transformação linear. As reflexões no plano, que, por exemplo, leva o ponto xy no ponto x menos y. Como a gente pode ver aqui nesse caso, em que a gente pega o ponto xy e o leva para o ponto x menos y. Esse ponto aqui tem a mesma coordenada x e coordenada y tem um sinal contrário. Esse é o eixo do x, esse é o eixo do y. Bem, aqui não ficou muito vertical, infelizmente, mas a projeção é vertical aqui. Aqui é uma projeção no eixo y, t de xy igual a menos xy. Então, traz este ponto aqui na sua projeção. À esquerda seria a coordenada x, troca de sinal, e a coordenada y se mantém. Já esse operador linear que leva xy em yx é uma reflexão do ponto xy na reta x igual a y, como a gente pode ilustrar aqui, fazendo um sistema de coordenadas, passando uma reta, aqui a reta y igual a x, né? Aqui o eixo x, aqui o eixo y, aqui a reta y igual a x. Pega-se um ponto xy aqui e reflete-se esse ponto na reta y igual a x.
Este é o ponto cuja primeira coordenada é y e a segunda é x. Essa reflexão também é um operador linear. Rotações no plano. Essas rotações são operadores lineares, e se eu quero girar de um ângulo θ, vamos chamar de R essa rotação no plano. Então, ela leva o ponto 1, 0 no ponto cosseno θ, seno θ. Ou seja, se eu pego o vetor 1, 0 aqui, giro de um ângulo θ, suas coordenadas passam a ser cosseno θ, seno θ. E quando a gente gira o 0, 1, lembrar que o 0, 1 é o vetor vertical aqui, né? Este é o 0, 1. E um horizontal aqui. Este é o 1, 0. Esse é o vetor 1, 0. Se a gente gira esse vetor de um ângulo θ, as suas coordenadas passam a ser cosseno θ, seno θ. Se a gente gira esse vetor de um ângulo θ, suas coordenadas passam a ser menos seno θ, cosseno θ. Se eu pego um ponto xy qualquer e giro esse ponto xy de um ângulo θ em torno da origem, se o θ é positivo, no sentido anti-horário, as coordenadas RS desse novo ponto girado são dados por essa expressão aqui para o R e esta expressão aqui para o θ. Para o θ. E a gente vê isso fazendo a seguinte conta. Se eu pego um XY qualquer, o XY é x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Aplicando T neste ponto, poderíamos fazer mais uma linha aqui para ajudar o raciocínio. Então, isso é T aplicado nesse vetor. X vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1, que é o vetor xy, o par xy. Usamos aqui a linearidade, usamos o valor de t em 1, 0, usamos o valor de t em 0, 1, que são esse e esse, e fazemos as contas, chamando essa primeira entrada de R, essa segunda de S. Nós vemos que o R é x cosseno θ menos y seno θ, e o S é x seno θ mais y cosseno θ, como está aqui. Então, basta conhecer como é que esse operador que gira funciona na base, basta conhecer a transformação linear numa base para conhecer a transformação linear no espaço todo, não é? E é assim que a gente determina o efeito do operador T de rotação sobre um par XY. Podemos escrever essas duas equações usando uma única equação matricial. Para o espaço, as projeções ortogonais também são operadores lineares, né? Por exemplo, T1, T2 e T3 são projeções, vejam, sobre
o plano x igual a zero. O plano x igual a zero é o plano YZ. Então, é como se eu projetasse o ponto diretamente no plano, se o plano YZ é esse plano da tela do computador, então esta é a projeção direta sobre o plano da tela do computador. Uma vez que a gente pode bom, aqui primeiro eu tratei nessa transparência. P1 é a projeção sobre a reta, né? X igual a zero e Y igual a zero, que é sobre o eixo Z. Então, dado um ponto XYZ aqui no espaço, nós vamos projetá-lo sobre o eixo Z, ortogonalmente. Da mesma maneira, a gente pode pegar esse ponto e projetá-lo ortogonalmente sobre o eixo X, sendo X esse eixo, esse é o eixo Y, este é o eixo Z. Então, ao projetar ortogonalmente esse ponto sobre os eixos X, Y e Z, nós vamos obter esses pontos que aqui estão em vermelho. X00, que é essa projeção P3, sobre o eixo X. Aqui é zero. Aqui é zero. Essa é a projeção sobre o eixo Y. Seria até essa projeção aqui. E esse seria o ponto zero, esse ponto aqui, é o zero, Y, zero. Zero, Y, zero. É esse ponto aqui. E esse é o ponto 00Z, que é a projeção ortogonal do XYZ aqui. Em verde, eu desenhei aqui dois pontos, duas projeções ortogonais. Ao projetar esse ponto XYZ ortogonalmente sobre o plano XZ, nós vamos obter o ponto X0Z, a coordenada Y dos pontos do plano XZ é zero. E se eu projetar esse ponto ortogonalmente sobre este plano aqui, que é o plano XY, a coordenada Z de qualquer ponto no plano XY é zero. Então, são transformações também lineares. As reflexões no espaço também são as reflexões nos planos, não é? Então, aqui trocamos o sinal da coordenada x. Portanto, estamos fazendo a projeção no plano. Vamos ver uma figura aqui. No plano, nós temos aqui as coordenadas y e z e a coordenada x para cá. Então, aqui a coordenada x, aqui o eixo das coordenadas y e aqui z. Então, dado um ponto aqui no espaço, x, y, z, podemos projetar este ponto no plano XZ. Então, este ponto vem para cá.
Vem para cá. A coordenada x, ele corta aqui o plano, um certo ponto aqui. Ele fura o plano xz. Então, aqui, a coordenada x troca de sinal, é menos... Desculpa, aqui é projeção no plano xz, então quem troca de sinal é a coordenada y. Coordenada x se mantém, a coordenada y troca de sinal e a coordenada z mantém o sinal. É esse ponto aqui. Então, esse ponto se projeta no plano xz, trocando o sinal da coordenada y. A mesma coisa, as outras funções são projeções nos planos. Essa é a projeção no plano YZ, né, em que o plano XYZ é projetado aqui. Ele atravessa em algum ponto aqui, ele atravessa o plano XZ. E aqui é o ponto menos x, y e z. E tem a projeção também sobre o plano vertical, né? Sobre o plano vertical. Não está saindo muito legal. Aqui seria o ponto x, y, menos z. Essa reta tracejada corta o plano XY em algum ponto aqui ele corta o plano XY. Ok. Temos as rotações no espaço. Por exemplo, esse operador aqui, onde θ é um número real fixo, ele, veja que mantém a coordenada x do ponto, então ele está girando em torno do eixo do x. Se a gente vier aqui para a figura, ele está fazendo uma rotação em torno desse eixo, de modo que a coordenada x não muda. Só que as coordenadas y e z mudam de acordo com essas expressões aqui. Quando o θ for positivo, a rotação é no sentido horário. Quando a gente olha para o plano YZ, a partir do semiespaço, x positivo. Quando a gente olha a partir desse ponto, por exemplo, quando o θ for positivo, a rotação ocorre no sentido anti-horário. Ou seja, se a gente estabeleceu uma rotação aqui em torno desse eixo. Bom. Agora vamos... Se a gente fizer uma rotação em torno desse eixo, né? Se o θ for positivo, essa rotação em torno desse eixo ocorre no sentido anti-horário. O ângulo θ é o ângulo nesse plano aqui. Ângulo θ. É uma rotação assim, em torno desse eixo. Podemos girar em torno... só para completar, observem que se nós chamarmos a imagem, ou seja, o ponto rodado, o ponto XYZ rodado de RST, então,
O R e o ST são dados por essa expressão aqui, que repetimos aqui. E essa igualdade vetorial aqui pode ser escrita na forma matricial. O R vale x, não é? E aqui o R corresponde à primeira linha desse produto. A primeira linha é x mais 0 mais 0. Então fica x, que é isso. Quando eu multiplico essa matriz por essa linha, obtemos y cosseno θ menos z seno θ, que é exatamente essa expressão. Quando multiplicamos esta matriz por essa linha, obtemos y seno θ mais z cosseno θ, que é a última expressão, é o valor de t. Então, sempre uma igualdade vetorial pode ser escrita na forma matricial ou escalar. Não é? Quando a gente quer girar em torno do eixo y, então, girando em torno do eixo y, como aqui, girando em torno deste eixo, né? Aí, o que acontece é que a coordenada y não muda, apenas as coordenadas x e z mudam de acordo com essas fórmulas aqui. E quando θ for positivo, e nós estivermos... A rotação acontece no sentido anti-horário, quando olhamos para o plano XZ a partir do semi-espaço Y positivo. Então, quando a gente estiver olhando a partir desse eixo, quando o θ for positivo, a rotação ocorre no sentido anti... A gente vê a rotação ocorrendo no sentido anti-horário. Quando o θ for negativo, no sentido horário. E podemos escrever essa igualdade vetorial na forma matricial, né? Ou, então, usando 3 igualdades escalares. E, finalmente, rotação em torno do eixo Z, a mesma coisa. A imagem girada de um ângulo θ em torno do eixo Z é dado por essa expressão que é difícil verificar isso? Não. Basta ver como é que mudam os vetores da base canônica. Como é que o T age sobre os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Não é? Uma vez que eles giram de um ângulo θ, se o θ for positivo, vai ser no sentido anti-horário, no plano XY, então no plano XY, no sentido anti-horário, vai ser uma rotação assim. Não é? Então, analisem no plano XY como vai acontecer a rotação dos vetores 1, 0, 0 e dos vetores 0, 0, 1. Não é? O que acontece com os vetores 1, 0, 0 e o que acontece com o vetor 0, 1, 0. Porque se a rotação é em torno do Z, o vetor 0, 0, 1 não muda, fica constante. Então, a gente pode fazer a figura aqui do plano XY, colocar aqui o eixo X, o eixo Y, e aqui, saindo da página, o eixo Z, saindo da página. Pois bem, se a gente fizer uma rotação em torno da origem, digamos que o vetor
ou melhor, que esse ponto aqui é o ponto 100, que este ponto aqui é o ponto 0, 1, 0, se ele gira de um ângulo θ, o 100 vem para cá. Vem para cá. E quais são as coordenadas desse novo ponto aqui? Se este ângulo aqui for θ, né? Ele vem para um ponto aqui, onde a coordenada x, se essa circunferência que está aqui tem raio unitário, as coordenadas desse ponto são o cosseno de θ e o seno de θ nos eixos. Então, esse é o ponto seno de θ, cosseno de θ, e a coordenada z é 0. A mesma coisa ocorre com esse ponto 0, 1, 0. Ele gira, vamos apagar aqui para não sobrecarregar a figura. Esse ponto 0, 1, 0 também vai girar de um ângulo θ aqui. Vem para cá. Vem para cá. E as coordenadas desse ponto, se esse ângulo aqui é θ, a coordenada na direção x vai ser menos seno θ. Na direção y vai ser cosseno θ. Cosseno θ. Meu θ saiu meio deformadinho aqui, mas está bonitinho. Parece um fantasminha. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto menos seno θ, vírgula cosseno θ, que é a segunda coordenada, e a terceira coordenada 0. Então, esta rotação, ele leva esta rotação que nós chamamos de T. T leva o 100 em seno de θ, cosseno θ e 0. Esse outro vetor, T de 0, 1, 0, ele é levado em menos seno θ, cosseno θ, aqui eu troquei. No de cima eu troquei, porque a projeção ortogonal, ela vale cosseno. E do primeiro aqui, essa projeção é cosseno θ. Eu escrevi errado aqui. Aqui eu corrigindo então, não é? Aqui a primeira coordenada é o cosseno de θ, a segunda coordenada é o seno de θ, então fica o cosseno de θ, seno de θ 0.
esse ponto é elevado nesse, cuja primeira coordenada é menos seno θ, cosseno θ, 0. E o t que está na direção de z, ele não gira, ele permanece constante. Ele continua sendo 0,01. Conhecendo a expressão da transformação t nos três vetores da base, para calcular no x, y, z, é x vezes isso, mais y vezes isso, mais z vezes isso. E calculamos a expressão que aqui está. E é assim que a gente faz para todas as rotações. Se chamarmos de RST a imagem do XYZ, rodada, no caso de rodar em torno do eixo Z, nós teremos, então, essas igualdades, que podem, uma igualdade vetorial que pode ser colocada na forma matricial. A primeira entrada do lado esquerdo tem que ser igual à primeira entrada do lado direito. A primeira entrada do lado esquerdo é o R, que, ao multiplicar por essa primeira linha por essa matriz, dá x cosseno θ menos y seno θ, que é esta expressão que aqui está. A mesma coisa para os demais. No Rn, uma transformação que leva x em k vezes x, onde k é um escalar, é chamada de homotetia de razão k. Se o k estiver entre 0 e 1, nós temos uma contração. Caso contrário, temos uma dilatação. Vamos até ilustrar isso usando o GeoGebra. O GeoGebra. Vamos abrir. Vamos ver se ele nos mostra. Sim. Vamos abrir este aqui. Ele vai pedir que eu entre no GeoGebra, mas eu agora não estou preparado, não. Vamos ver se eu dando 2 toques eu abro. Sim, felizmente abro. Eu queria diminuir essa figura. Tem como. Então, aqui nós temos um vetor U, que seria o nosso X ali do exemplo. E esse vetor V é K vezes U. Quando a gente muda o valor de K, o valor V muda, não é? Quando K é positivo, U e V têm a mesma direção e sentido. Quando K é negativo, o V passa a ter a mesma direção, mas o sentido contrário do U. O V é K vezes U. Quando o módulo de K é maior que 1, então o módulo de V é maior que o módulo de U. Quando K for menor que 1, o módulo de V é menor que o módulo de U. Então, isso é o que a gente chama de uma homotetia, sendo que quando o K é menor que 1, nós temos uma contração, porque contraímos o vetor. Quando K é maior do que 1, temos uma dilatação. No caso de o N ser 2, quando estivermos no R2, uma contração com razão meio é T de xy igual a meio de xy, que é x sobre 2, y sobre 2. E uma dilatação é algo que leva xy, uma transformação que leva xy, e se a razão for 2, em 2xy. 2 vezes xy, que é 2x, 2y.
E nesta gravação, nós vamos encerrar por aqui, para logo em seguida começarmos a falar sobre núcleo e imagem de uma transformação linear. Até breve para todos.